Nesse vídeo aqui, nós vamos começar a definir como funciona matematicamente a resposta natural de um circuito LC, que é o circuito com um indutor e um capacitor. Essa definição matemática é algo bem complicadinho de fazer, mas no final vai valer a pena. Afinal, é aqui que nascem as senoides. Então, aqui nascem as senoides. E por que isso é legal? Porque senoide está em todo lugar, tanto na eletrônica quanto no mundão afora. E para começar, nós vamos colocar uma carga no nosso capacitor aqui e também vamos colocar uma corrente passando pelo indutor que vai começar valendo zero. Então, nossa corrente I0 é zero, né? E se tem corrente aqui, aqui vai ter corrente também. Vamos também colocar aqui um interruptor no circuito e fechar o interruptor quando o nosso tempo for igual a zero. Nós vamos ter duas variáveis aqui. Uma delas é o I e a outra vai ser a tensão V. A tensão V que nós temos aqui, logo depois de fechar o nosso interruptor. Portanto, o nosso negócio aqui é encontrar I e V. Vamos começar encontrando o I, porque uma vez que a gente encontra o I, fica muito fácil encontrar o V. Então, para facilitar as coisas, nossa variável independente vai ser a corrente. Hora de começar a análise. Assim que eu fecho o meu interruptor, a carga que está aqui no capacitor começa a percorrer o circuito. E tanto a nossa corrente quanto a nossa tensão vão começar a variar. Para ajudar na nossa análise, vamos começar a escrever as equações que nós conhecemos já sobre indutor e capacitor. Começando aqui pela equação que envolve o capacitor. Lembrando que quando se trata de capacitores, temos aí umas mudanças de sinal que temos que ter cuidado. Então vamos lá. Se eu tenho no meu capacitor uma tensão V no capacitor e uma corrente que eu vou chamar de IC, temos que a corrente IC é a capacitância vezes dVc dt. Então, para a gente já começar a brincar com sinais, vamos colocar as mesmas cargas que estão aqui, em VC. Colocando aqui carga positiva nessa placa de cima e negativa na de baixo. Agora, preste atenção no seguinte. Veja que as cargas estão iguais aqui, positivo em cima ou negativo embaixo. Já minha corrente está aqui no caminho oposto do caminho que está percorrendo no circuito, né? Enquanto no circuito está subindo no capacitor, né? Está indo na direção do menos para o mais, aqui está indo na direção do mais para o menos. Portanto, para corrigir isso na minha equação, aqui nós temos que colocar um sinalzinho de menos. dVc dt. Então, essa aqui é a nossa equação de corrente e tensão para esse circuito específico, né? Lembrando aqui do nosso sinal. Agora eu quero reescrever essa minha fórmula de corrente e tensão usando integral, e ela vai ficar mais ou menos assim. V é igual a 1 sobre C vezes a integral de I dt. E é claro, não podemos esquecer desse sinal de menos. É muito importante que esse sinal de menos esteja aqui nessa equação. Agora é hora de trabalharmos a fórmula do indutor. A equação que envolve o indutor é essa. A mesma variável V é L vezes dI dt. Aqui não temos que colocar nenhum sinal de menos, porque a corrente está passando de acordo com a convenção para componentes passivos. Repare que agora nós temos aqui expressões. Uma que fala da tensão dependente do capacitor e da corrente, e outra que fala da tensão dependente do indutor e da corrente. E se V aqui é igual a V aqui, podemos dizer que L vezes dI dt é igual a menos 1 sobre C vezes a integral de I dt. Tudo que fizemos aqui foi igualar as fórmulas. Agora é hora de fazer aquela manipulação algébrica. E para começar, vamos fazer assim. L dI dt mais 1 sobre C vezes a integral de I dt é igual a zero.
Tudo que nós fizemos aqui foi colocar essa parte no primeiro membro e igualar a equação a zero. Ganhando um pouco de espaço aqui. Já que eu não estou muito acostumado com usar integrais na minha equação, eu vou preferir usar aqui derivadas. Afinal, nós temos aqui já uma experiência com equações diferenciais. Portanto, o que eu vou fazer aqui é derivar toda essa equação, né? Fazer aqui a derivada em relação a t. Aqui, nessa parte, vai ter a segunda derivada em relação a i. Então, vai ser L d quadrado i dt quadrado. Segunda derivada de i em relação a t. Mais 1 sobre c vezes a derivada dessa integral aqui, que pelo teorema fundamental do cálculo é simplesmente i. A derivada da integral de i é i. Isso vai ser igual à derivada de zero, que é zero. E esse tipo de equação aqui tem um nome. É a famosa equação diferencial ordinária, EDO, homogênea de segunda ordem. É uma equação diferencial porque nós temos aqui as derivadas, né? Ela também é de segunda ordem porque aqui é uma segunda derivada. Nós também sabemos que ela é homogênea porque só temos derivadas de i em relação a t e não temos termos independentes aqui, nenhum termo forçando nada nesse lado. Então, nós temos aqui nossa EDO homogênea de segunda ordem e no próximo vídeo nós vamos resolvê-la. Até lá!